Heia! A áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou a Camila Schutt, estou aqui com o Fábio Ribeiro e o tema de hoje tem a ver com recrutamento. Então, se você recruta, foi recrutado, está querendo ser recrutado, seja lá qual for a conjugação deste verbo, este episódio é para você. Fábio Ribeiro, me conte como inteligência artificial está especulando, transformando, corrompendo, quem sabe, essa área de recrutamento. Bom, eu não estou procurando emprego, né? Mas... Que bom, né? Mas... Que bom. Conheço gente que está. E, meu amigo, um dos meus principais amigos, participou de um processo recentemente e ele falou sobre isso e eu, curioso, né? Duvidou? Não duvidei. Para mim é simplesmente uma questão que, tipo, tá fora da minha... do cotidiano, entendi. E eu falei, cara, como é que tá um processo hoje? Ele falou, basicamente passei a tarde toda revisando o meu currículo, reescrevendo o meu currículo com inteligência artificial para que ele contivesse ali as palavras-chave que fossem pertinentes ao cargo que eu estou concorrendo. Mentira. Exato. Mas isso já, você acha, pergunta de quem também não está fora desse mercado há um tempo, já deve existir soluções. Você pede para o ChatGPT fazer isso? Não, tem lá os prompts que você usa. Por exemplo, eu estou concorrendo a uma vaga tá no setor de logística. Que a turma está fazendo isso. Uma analista de logística. Tal. Que palavras que não podem faltar no meu currículo, que é basicamente... Para que a IA do recrutador Exato. Me escolha. É quase como se fosse um sistema de contra-inteligência. Mas onde é que reside o problema desse processo? No artigo da Harvard Business Review, eles dão dicas de como você participar por um processo que é conduzido hoje por a fase inicial de screening, de seleção por IA, triagem. Né? Uhum. Mas, cara, o que é interessante nisso é a hipocrisia. Eita! Né? Porque, assim, uma boa parte das empresas tem usado IA para fazer isso, para fazer essa seleção. Só que as próprias empresas que usam IA para selecionar, quando se deparam com um currículo que potencialmente também usou IA, elas não querem. O que eu acho, no mínimo, interessante, porque é um jogo onde... você quis que todo mundo soubesse que está usando IA, Eu adiciono uma camada mecânica no processo. Quando a pessoa usa o mesmo expediente para poder fazer parte do filtro, ela é tida como uma pessoa inautêntica, não original, ou coisa que o valha. Complexo. E aí, todo o artigo é voltado a educar as pessoas de como participar de um processo que é gerido por inteligência artificial. Dicas meio técnicas, assim, olha, você tem que ter todas as palavras-chave, porque é um jogo de matemática, é um jogo algorítmico. Então, se você está concorrendo a uma vaga específica, alguns jargões especificamente não podem fazer parte daquilo. Ao mesmo tempo, a sua carta de apresentação ela tem que ter uma originalidade, caso contrário, tal... O que eu acho bastante distópico nesse processo é que usa-se inteligência artificial sob o prisma da produtividade de um lado e busca-se pessoas do outro lado que não estejam utilizando para burlar esse próprio sistema. Nossa. O que, no final das contas, me parece um jogo de regras não, de hipocrisia. muito equiparáveis. Mas sabe, né? uma notícia que me lembrou, Fá, que eu acho que foi você que trouxe num dos mexidos, sobre o quão vale da estranheza era você ser entrevistado por um robô. Sim. Sim, desculpa. Eu ainda sou humana, eu espirro, Fábio Ribeiro, não sou Mas robô. tem robôs, ninguém sabe, Camila, tem robôs que colocam um até espirro no podcast. Nesse estágio da conversa para disfarçar que é um robô. É isso. Nunca saberemos. Eu lembrei de uma notícia que a gente gravou um mexido, Fá, que as pessoas estavam não só sendo selecionadas, mas também entrevistadas por robôs, por vozes robóticas que replicavam uma série de perguntas específicas e tal. O quanto a gente também tinha avançado em tentar robotizar um processo que sempre foi humano, né? Recrutamento faz seleção, sempre teve um quê de insight humano, de ir com a cara. Eu lembro que na minha época, Fá, tinha aquelas dinâmicas, tipo, qual o seu bicho favorito, quem você seria, não sei o quê. Era um terror pra mim. Eu participei de poucos processos seletivos, mas o quanto, não só nessa fase de pré-seleção, a gente está tendo que responder às demandas de uma AI, o quanto a gente também não está se robotizando nesses processos, né? Tipo, de uma entrevista que, em teoria, é às cegas, mas na verdade é um robô que está te entrevistando, você usar palavras-chave, você tentar hackear, né, esse processo, se tornando menos humano. Eu sempre achei curioso esse processo de você treinar para uma entrevista, sabe? Porque eu entendo, né? Você precisa passar uma impressão
compatível com o cargo ali e tal, é um momento de sedução, no bom sentido, né? Eu preciso fazer com que o outro lado confie em mim, momento de exercício de credibilidade e tal. Mas é um momento muito artificial na essência, né? Você precisar treinar para participar de um jogo onde seus movimentos coordenados vão ter mais ou menos eficiência. Eu acho que esse processo facilitou a introdução de IA no processo de screening, de triagem. Porque dado que do outro lado tem pessoas humanas agindo como robôs, eu vou colocar um robô para criar robô. Foda-se. Então, assim, Opa, pi. a inteligência artificial poderia soltar um palavrão também para fingir normalidade. Mas o lance todo para mim é onde é que nasceu o problema? Nasceu no nosso... Na forma como a gente encara o processo de seleção desde muito tempo, onde a gente busca trazer uma regra feita para impressionar o outro, sabendo que aquilo não perdura na vida real. Ou seja, eu posso até passar na entrevista de emprego, mas não continuarei trabalhando se eu não mantiver um desempenho compatível. Isso levou com que a gente criasse procedimentos que hoje são muito facilmente rastreáveis por IA e, por consequência, agora a gente está num problema oposto, né? Como é uma IA que entrevista, eu de fato preciso decodificar um sistema, um algoritmo para poder passar nesse processo inicial. Ou seja, está tudo deturpado. Mas sendo bem transparente, eu acho que, vocês vão me zoar, mas isso nasce no capitalismo, Fada, a gente achar que é nesse lugar que tecnologia tem que entrar para ganho de eficiência. Se tem uma coisa que eu acho que não deveria necessariamente ganhar eficiência é processo de recrutamento e seleção. Tipo, pera aí, você está querendo contratar uma pessoa para resolver um problema do seu negócio, você gerente, você dono da empresa, sei lá. Né? Coisa mais e importante. Aí você usa IA para... Cara, se tem um lugar que tecnologia não devia estar, era para isso, na minha opinião. Selecionar currículo, até consigo ver. Mas para mim, talvez a tecnologia tinha que estar em como é que você usa redes sociais para fazer com que essa vaga chegue aos olhos das pessoas certas. Aí tinha que ter mais tecnologia e não no processo. Eu acho que por isso que eu acho que isso nasce no capitalismo, o problema, porque a gente quer trazer eficiência, quer trazer tecnologia, quer se vender como, né, o cutting edge naquela área, de coisas que não deveriam ser o foco, então, entendeu? Mas em essência... Por isso o capitalismo. As últimas barreiras para a aplicação de IA no negócio geralmente são as áreas onde a empresa mais valoriza. Ela consegue colocar IA em toda a superfície ali ao redor, tal, mas naquilo que é o seu diferencial, ela... Não deveria, né? Não deveria. Não acho que as pessoas tenham isso tão claro. Você acha que a gente, ao longo do tempo, passou a não considerar a atividade de seleção como prioritária no negócio? Talvez. À medida que você hoje, enfim, contratou errado, você demite, contrata de novo. A gente assumiu que tem um custo ali, que vale a pena a gente assumir riscos e não faz sentido me dedicar tanto a um processo sob pena daquele processo, enfim. Dado que tem uma situação, cara, que eu acho que conversa com essa questão. Existe uma expressão chamada ghosting corporativo. Sim. As pessoas... Férias silenciosas. Não, as pessoas participam de processo, passam e não aparecem para trabalhar no primeiro dia de trabalho. Elas não aparecem para trabalhar. Elas passam por um processo de seleção e no dia que ela supostamente tem que ir trabalhar, ela não vai. Ou seja, teoricamente, essa pessoa está participando de 5, 6 processos seletivos, deve estar empregada já, e ela brinca com uma situação seríssima como essa, ou seja, ela passa num processo e não vai trabalhar. Não é que ela, tipo, começa a trabalhar e desaparece. Que a festa, eu vi, saiu uma matéria grande sobre férias silenciosas, o quanto o home office facilitou esse tipo de sumiço pontual. Então, mas em resumo, a questão que a gente está discutindo é, a gente está usando inteligência artificial numa situação onde os próprios humanos levaram ela a perder credibilidade, ou levaram essa situação a ser desacreditada, ou tiraram o peso de algo que era extremamente importante para qualquer tipo de negócio, que é o momento de você conhecer uma pessoa, de colocá-la no seu time. Exato. Então, as próprias pessoas, com seus comportamentos esquisitos, acabaram permitindo que a gente introduzisse um elemento artificial que aí sim dificulta o processo para todo mundo, porque acaba meio que transformando... enfim. Mas eu acho que isso é muito recente, Fá. Eu acho que não era assim. A gente, lá atrás, antes da pandemia, antes de home office e tal, eu já achava que as pessoas desvalorizavam o RH. Assim. Eu, como empreendedora, sendo bem transparente, eu, como empreendedora técnica, nunca achei que o maior desafio de empreender era pessoas. Juro por Deus, nunca ninguém tinha me falado isso, eu não tinha essa clareza. Eu sempre achei que era grana, sendo bem transparente, existe um desafio de grana,
mas ele é infinitamente menor do que o desafio de recursos humanos numa empresa. Você juntar gente boa, que queira trabalhar, que... Hoje, tanto que a Mastertech tomou essa decisão, Fá, você sabe disso. Em vez de ter um time inflado, a gente tem poucas pessoas boas que a gente confia para conseguir entregar os projetos, porque mais pessoas onera a operação e não necessariamente traz mais grana, mais margem, seja o que for. Então, eu acho que isso já se arrasta há muito mais tempo, Fá. Por exemplo, eu hoje... Essa desvalorização do RH, eu nunca fui impactada antes da minha vida empreendedora real, que esse era um dos grandes desafios, sem zoar. A gente fez processos seletivos muitos, onde a gente entrevistava pessoalmente os candidatos, e assim, é um desalento, né? Pessoas que não ligavam câmera, pessoas que não chegavam no horário de uma entrevista remota e tal. Então, eu não sei, volta uma questão que eu acho que a gente talvez não esteja se atinando. A gente está colocando na conta da inteligência artificial alguns processos que não são da tecnologia. Concordo. Eles são basicamente correções de rota, adaptações a comportamentos humanos antiquados. Então, assim, se você... Tipo, eu não vou investir... Se eu fosse investir meu tempo para selecionar uma pessoa, tivesse que entrevistar 20, se as 20 estivessem ali dispostas, chegassem no horário, câmera aberta, que conversassem, que, tipo, não quisessem nunca ninguém ia querer automatizar isso. Você não ia querer automatizar, porque ia ser um processo bom, ia ser um processo de aprendizado mútuo, coletivo. À medida que todo mundo hoje tem uma técnica, um modo, uma receita, algo do tipo, eu mesmo não quero mais mesmo, que trie por inteligência artificial. E me dá só 2 ou 3. Me dá exatamente aqueles que passarem por isso, sob pena de eu ainda conversar com alguém que não seja não seja o que de fato é, tipo, tenha mentido no processo e a realidade desminta o que a pessoa se apresentou na Você tem um ponto, Fá, eu acho que você tem um ponto, mas até encaminhando para a minha reflexão, porque foi algo que me passou na cabeça, eu como empreendedora, talvez uma solução de recrutamento e seleção, na minha atitude, tá no meu negócio, que é educação e tal, seria uma das últimas que eu contrataria, sem zoar. Assim, não é uma dor, na minha opinião, é uma dor, mas é uma dor que eu tô disposta a sentir na minha pele, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. E aí a minha reflexão vem, tipo, quais são essas áreas ou essas atividades que você nunca terceirizaria para o IA, que você não acha que é benéfico, que é, sei lá, que vale a pena? RH, para mim, na Mastertech, é uma que eu não acho que vale a pena, Fá. Eu também acho que não vale a pena, embora seja algo que antecipa... E que tá bombando, tá? HR Techs estão bombando. O que antecipa, assim, o que eu vou falar é triste do ponto de vista comunitário, né? Mas entrevistar pessoas hoje é uma das coisas que me traz a valor presente uma decepção que eu queria evitar. Porque eu começo a ter contato com, na média, pessoas que não valorizam mais esse processo. Não estão muito interessadas. Pessoas que, de alguma forma, estão trabalhando essas vagas de emprego como se estivessem num grande cassino. E elas jogam alto, apostam, blefam, num se colar, colou, se pegar, pegou. E você deposita ali esperanças de trazer uma pessoa para o teu time que vai ficar um tempo, que vai criar uma história, que vai se envolver no teu negócio, que vai ter acesso às suas intimidades. E isso é frustrante, assim. Então, para mim, ao mesmo tempo que eu não terceirizaria, esse processo, para mim, hoje, ele me coloca em contato com uma realidade muito nua e crua de que algo muito errado está acontecendo nas relações humanas. E, de novo, é esse algo errado que acontece nas relações humanas em todos os setores que criou espaço para que a gente aceitasse com mais normalidade um avanço das inteligências artificiais para áreas que a gente não pensava que elas fossem surgir. Só que hoje eu penso, entre uma inteligência artificial bem treinada, bem codificada e ter que lidar com seres humanos com vícios de comportamento, puxa, acho que eu prefiro a IA. Ah, mas então você é pró-tecnologia, você é pró... Sim. Eu sou pró relações mais justas. Se essa relação mais justa e mais ética se dá por meio de um software, o problema não é do software, é de quem deixou essa relação chegar nesse nível. Essa é uma questão profunda. Essa é uma questão, entendeu? Então, assim, quando eu vejo as empresas usando IA em recrutamento, meu primeiro impulso é, puta, lá vem IA, não sei... Mas calma aí, por que isso está acontecendo? Como que a gente chegou nesse grau, né? Então, eu acho que tem várias áreas da economia que... É óbvio que a IA vai ser melhor, mas tem áreas que, se a gente fosse pensar friamente, porra, eu preferiria seres humanos. Só que qual ser humano você prefere?
O comprometido com aquele ofício? Ah, Ou aquele que leva aquele ofício de um jeito hoje, enfim, desrespeitoso? Entendeu? Então, assim, a gente não está discutindo só tecnologia. perfeito. Entendeu? Agora, o que é ovo ou a galinha? Né? O ser humano se tornou, nas relações interpessoais, mais Essa é a sua relapso ou reflexão? descuidado? E aí, humano, você O está ser humano se relapso? tornou mais descuidado ou relapso nas relações interpessoais porque a tecnologia vai substituí-lo, entre aspas? Ou a Ou tecnologia só vai substituí-lo porque ele se quem tornou foi mais relapso? relapso e descuidado? Reflexão Entendeu? complexa. Essa é a minha reflexão. E é uma pena você refletir nessas bases, né? É uma descrença, talvez, né? Eu No acho meu que nem caso, seja. E no meu caso, eu falo isso abertamente tem um tempo, já uns 4, 5 anos. As relações pessoais, elas perderam muita qualidade. Degringolaram. Perderam muitíssima Eu gosto dessa qualidade. palavra. E passa por esse processo de entender o futuro, dar uma entendida no que aconteceu no passado. Né? Complexo. Obrigado, Fábio Ribeiro. É Até isso. a próxima. Até a próxima.